Então vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado aí por quererem participar, tá? Ainda mais num horário desse e tal. A gente sabe que toda informação é importantíssima. Todos os estados, nós temos bastante estados no Brasil, e cada um pode estar em uma situação diferente da outra. Uns fechados, outros abertos, um de um jeito, outro do outro. E é importantíssimo a gente buscar entender assim, qual o tipo de segurança que a gente precisa, qual tipo de segurança que seria aceita pelas entidades públicas, né, as autoridades locais. Então, assim, muitos a gente se discute. Eu sei que todo mundo às vezes está doido para poder fazer exercício e tal, mas só que a gente tem que pensar de uma forma coletiva, né? Às vezes assim, vou correr na rua, tá, não vou ficar doente, tá, mas você vai incentivar outras pessoas a irem também. Se todo mundo ir, e aí realmente vai, né? Então assim, a gente tem que pensar sempre de forma coletiva. Pensando nisso, hoje eu sou o atual presidente da Federação Baiana de Triatlo, tá? Meu nome é Kleber Castro. Eu estou há um ano na presidência. E eu vendo toda essa situação e recebendo vários arquivos, documentos, analisando tudo, eu pensei, poxa, o papel da federação é tentar fazer essa interlocução entre as pessoas e as entidades públicas, né? Quem é que vai fazer isso? Vai deixar os deputados, não sei o que, legal, eles vão ajudar a gente. Mas só que é importante você ter uma postura, assim, você ter um conhecimento, de certa forma, técnico, para poder é, decidir ou então orientar algumas coisas, porque se você deixar com que uma pessoa que não conheça de triatlo ou de corrida, ou natação ou de ciclismo, ela fazer o protocolo, imagine o que é que não vai acontecer, né? Então a gente realmente precisa tomar a frente disso, não tem outra opção. Não dá para ficar esperando cair o protocolo do céu, né? Então a gente realmente tem que pesquisar, se virar e fazer. Assim como a Dionara e o Alexandre aí estão participando, tentando buscar mais informações, né? Quem sabe o protocolo dele já está pronto, pode estar até melhor que o nosso, não tem problema, é bom que depois a gente troca figurinha, a gente melhora e a ideia é ter um protocolo assim, em plena atualização. Essa que é a grande verdade, tá? Então eu vou começar a apresentação aqui, vou compartilhar a tela aqui. Se em algum momento não tiver ouvindo alguma coisa assim, é só avisar, tá, gente? Deixa eu ver qual arquivo aqui que eu vou compartilhar. Deixa eu só ver. Espera aí, rapidinho. Estou só abrindo aqui o arquivo, tá? Pronto. Já achei. Cadê? Como é que abre aqui agora? Pronto. Ó, eu tô em casa, então assim, criança pequena, vai ter chororô aí, mas fique abstraio. Vamos lá. Tá dando para ver aqui a imagem? Tá sim. Tá. Eu não sei se tá pequenininho aí para vocês, né? Ou tá dando para ler, mas depois eu te compartilho. O que é que eu vou apresentar? A gente criou, na verdade, um protocolo, tá? Tanto que serve para competições de triatlo, assim como serve para as assessorias esportivas. Como um exemplo, em uma provocação, a gente está aqui para realmente discutir as coisas, tá? E até mudar o protocolo, alguma coisa assim. E só que o protocolo, para você ter ideia, ele é cheio de, por exemplo, não vou ficar lendo tudo isso aqui, tá? Não dá para ficar lendo, mas eu vou passar só eu fiz deixa eu pegar aqui, eu fiz alguns resumos para poder passar aqui para vocês, para a gente discutir, porque o protocolo assim é bem grande, só que aí é melhor a gente discutir de forma topicada, por tópicos, tá? Então deixa eu voltar aqui pro Deixa eu salvar, deixa eu ver se eu volto aqui. Opa, cadê o... Sumiu aqui da minha tela. Peraí. Vocês estão vendo o... Peraí, deixa eu interromper o compartilhamento de tela e volto de novo. Pronto.
Acho que agora vai. Pronto, pronto. Pronto. Acho que agora está dando para ver. Tá, então vamos lá. Como é que foi feito esse protocolo? Tá? Na verdade, assim, é uma versão 1.0 e são diretrizes de prevenção do triatlo. Então, eu não sei se tem gente aqui que nem é do triatlo. E quem é do triatlo já conhece, né? A ITU, que é a União Internacional de Triatlo. Então, a ITU, ela está fazendo alguns documentos, está acompanhando, está fazendo diretrizes, e ela compartilhou isso com todas as entidades do mundo, com, vamos dizer assim, as diretrizes, tá? E aí cada entidade absorveu da forma que achou melhor. A FEBATRI, a Federação aqui, Baiana de Triatlo, pegou esse documento, que era uma linguagem de uma entidade mundial para as federações. Só que a gente não poderia pegar esse documento e entregar do mesmo jeito que veio para as autoridades locais. Então a gente fez o quê? Primeiro a gente traduziu ele, depois mudamos a linguagem de uma federação para uma autoridade local, tá? E também adaptamos a realidade do estado, tá? E das cidades. Então, tem que lembrar que às vezes pode ser que sirva para alguns estados ou não, tá? Para algumas situações ou não. Então, é importante isso, tá? Então, assim, está bem completo, mas como eu falei, eu enxuguei aqui um pouco para passar para vocês, tá? Nesse aqui, aviso legal, a gente avisa mais ou menos isso, sobre a responsabilidade de onde veio isso e tal. E deixa eu aumentar aqui o índice geral do que é que a gente tem aqui, ó. Como é que aumenta aqui? Opa, meu Deus do céu. Cadê o documento? Ô, gente, me desculpe que eu tô perdendo aqui o protocolo. Acho que ele saiu da tela, não foi? Deixa eu botar aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui, voltou ao documento? Alguém pode responder aí para... Voltou, voltou. Voltou. Pronto. Então, o que é que tem esse protocolo? Tá? Eu vou só vou passar aqui por cima aqui do índice. A gente tem a informação geral de como ele foi construído. A gente tem responsabilidade individual de cada pessoa, qual é o tipo de responsabilidade que a pessoa tem. Temos uma lista de verificações e mitigação dos riscos da Covid, tá? De como atenuá-los. Temos também a parte de comunicação e consciência de riscos, condutas dos atletas e seus colaboradores, tá? Instalações locais, atividades sociais, pessoal, fluxo de espectadores, no caso o público que está assistindo, serviços de mídia, que é fotógrafos, filmagem, tudo mais, imprensa, serviços dos técnicos oficiais, depois tem dos atletas, competição, referências e anexos, tá? Pronto. Responsabilidade social. Na verdade, tem muito mais coisas, só que eu enxuguei aqui uma coisa assim para poder deixar bem compacto, tá? Na verdade, essa responsabilidade individual é de todos. Que responsabilidade é essa? Na verdade, são atitudes de prevenção, coisas comuns. Por exemplo, os atletas eles devem se manterem sempre em distância, que é o distanciamento, não só os atletas, mas todo mundo, tá? As pessoas que se sentirem mal, se sentirem desconfiadas de alguma coisa, não devem comparecer nem ao local de treinamento, também nem ao local de provas. Temos que ter lavagem de frequência das mãos de todo mundo, né? Sempre com sabão, com água ou à base de álcool. O álcool tem que ser 65% a 70% e esfregar as mãos por pelo menos 20 segundos. Temos que evitar dar as mãos, abraçar as pessoas, evitar sauna, tá? Evitar tocar a boca e os olhos, coisas que a gente já sabe, mas só que a gente tem que deixar registrado tudo isso, né? Que a gente tem que fazer uma comunicação para isso. Então, a comunicação é algo importantíssimo, tá?
E, de forma resumida, lavar as mãos, distanciamento é o que mais previne. Deixa eu passar aqui. Outro item, que é outro tópico, lembrando que eu estou botando um tópico, eu dei uma enxugada aqui, tá, gente? A lista, existe uma lista de verificação e de avaliação dos eventos. Por exemplo, como é que eu vou autorizar se o evento vai acontecer ou não? Como é que eu vou autorizar se aquela assessoria esportiva pode funcionar naquela cidade ou não? Então, a gente criou uma tabelinha, criou não, a gente pegou como referência, tá? E adaptamos uma tabelinha aí de 5 itens, tá? Que é o quê? Quando houver um risco muito baixo de contágio, aquela atividade está autorizada, tá? Ou seja, é quando aquela atividade apresenta muito pouco ou nenhum risco a contágio, né, e a disseminação a expansão do Covid. Quando o risco for baixo, né, é quando aquela atividade representa pouco risco, tá? Então, aí também é atividade autorizada. Quando o risco for moderado, como é que é o risco moderado? É quando os serviços médicos estão assim com a lotação, vamos dizer assim, 70%. Ou seja, porque na minha cidade está liberado e na outra não está? Porque às vezes o seu serviço médico não, só você está com a lotação esgotada da sua rede hospitalar. Então, como é que você vai liberar? Lembrando que com todas as atividades, mesmo que são importantes, né, a questão da imunidade, atividade física, existe um risco. O risco zero não vai acontecer por enquanto. Quando a gente não tiver vacina e todo mundo vacinado, a gente não vai ter o risco zero. Então, a gente não dá para a gente almejar que não vai ter risco. Ou seja, tudo vai ter risco. Só que a ideia é tentar minimizá-lo. Ok? Então, esse que é o conceito. Então, se a gente sabe que não é impossível de chegar ao risco zero, mas que a rede hospitalar está comprometida, então não adianta. Você pode ter a melhor prática do mundo de distanciamento, os melhores protocolos, não, assim, a gente sugere que realmente não aconteça, tá? Então, assim, você pode adiar a atividade, a competição e os treinamentos naquela região. Do mesmo jeito, quando tiver um risco alto, nesse caso você pode suspender ou cancelar, e quando o risco for muito alto, quando está tendo muitas mortes, aí realmente você tem que cancelar. Esses foram os parâmetros que a gente achou para poder decidir como se libera ou não aquela atividade, tá? E baseado nisso, nós temos algumas outras coisas para nos ajudarmos. Por exemplo, como a gente vai garantir agora o controle numa situação que o risco é baixo e muito baixo? Lembrando que as atividades de triatlo, tá? Elas estão encaixadas no risco muito baixo e baixo, tá? Na maioria delas. Voltando aqui à questão de como a gente pode ter algumas verificações. O que é que muda agora nesse novo normal, tá? Que a gente está sugerindo aqui. Todos os praticantes de triatlo, mesmo chegando na área de competição ou para o treinamento, eles precisam pelo menos monitorar a saúde deles 14 dias antes, certo? Então é importante que eles comecem, por exemplo, a gente vai começar a liberar aqui, tal, daqui a 15 dias vai abrir, ok. Eles têm que começar a monitorar aquela saúde dele 14 dias, que é o tempo de desenvolvimento, né? É como se fosse uma quarentena, vamos dizer assim. Para que se acontecer alguma coisa, ele não deve comparecer nem no local do treinamento, nem no local da prova, tá? Caso alguém já tenha ocorrido a infecção e tenha tido Covid, ele tem que informar, olha, eu tive Covid, e para ele aparecer no local, né, de treinamento ou competição, ele tem que levar, vamos dizer assim, o exame médico atestado dizendo que já está curado, certo? Curado, e tem que ser feito pelo teste do PCR, porque tem o teste do acho que é sorológico, né, que chama, e tem o teste do PCR. O sorológico ele tem uma assertividade de 80% e o PCR é muito mais eficiente. Então, é, acho que muito mais eficaz, quer dizer. Então, se ele já teve, ele tem que aparecer com esse atestado para poder comparecer às provas ou treinamento, tá?
Além disso, antes de iniciar qualquer competição de triatlo ou começar a retornar os treinamentos nas assessorias esportivas, é importante que ele preencha um questionário pré-evento, que está em anexo aqui, depois eu passo para vocês. Esse questionário vai fazer algumas perguntas básicas para saber se ele é de um grupo de risco ou não, para aí poder tomar uma decisão e saber o que é que pode fazer com ele, tá bom? Além dessa verificação do questionário, além de ele monitorar a saúde dele 14 dias, é importante que sempre que, quando for, por exemplo, isso é mais para competição, a gente vai ter que medir o nível de saturação de oxigênio dele, acho que com oxímetro, né, que chama, e verificar a temperatura. Hoje, acho que alguns shoppings já abriram, né, e esse protocolo é bem comum em todos os lugares. A pessoa mede a temperatura e depois deixa entrar. Vocês chegaram a passar por isso? Alguém passou por isso, alguma coisa assim, ou não? Aqui no em Fortaleza, eu não passei por essa questão do shopping, mas Sim. eu fui no mercado municipal, no mercado público, e fecharam todas as entradas, estava tendo uma entrada única e medição de temperatura. Pronto. Pois é. E aqui no caso do triatlo, além da temperatura, é importante medir, vai ser preciso medir o nível de saturação de oxigênio, tá? Que deve dar, acho que acima de 95%, e a temperatura abaixo de 38. Isso aí foi a recomendação da ITU. E aí a gente achou interessante ter também, ainda mais porque você está lidando com esporte, né? Outra coisa também que vai ser padrão é a questão do uso da máscara e da luva de borracha, tá? Por todos. Só que, assim, quando eu falo todos, vamos numa competição, você tem os técnicos, você tem aqueles assistentes, você tem os voluntários, você tem os árbitros, todos eles têm que usar luva e máscara, certo? Os atletas vão ter que usar até determinado momento, ou seja, enquanto ele não estiver na atividade competitiva, ele tem que usar. Que momento é esse? Na hora que ele vai fazer o check-in, na hora que ele vai subir no pódio, na hora que ele vai, vamos dizer assim, fazer retirada de kit. Então, nesse momento, ele tem que estar com a máscara, tá bom? E os demais, os colaboradores, têm que estar com luva de borracha e máscara. E sempre disponível álcool em gel, água e sabão, coisas desse tipo, sempre de forma prática para as pessoas. Tá? Lembrando que os atletas, eles não vão correr, nem pedalar, nem nadar com máscara. E a gente está sugerindo que nem se faça também o treinamento com máscara. Porque a questão da máscara, ela diminui vamos dizer assim, a captação de oxigênio e pode representar um risco, tá? Algumas cidades liberaram a corrida, o treinamento ao ar livre com máscara, e a gente está com outras opções para isso, e é por isso que a gente vai discutir aqui, tá bom? Vamos Presidente, lá. Oi. boa tarde. Boa tarde. Para quem não me conhece, sou Dimitri, sou atleta aqui da Bahia, da assessoria de Rafael Peralva. E eu vi no webinário de Beto Kruszewski, essa questão da premiação, que poderia acontecer o seguinte, na premiação, não faria premiação com 3 atletas, por exemplo, subiria cada atleta de uma vez no pódio. Tem algo relacionado a isso também, não? Eu vou falar disso sim. Tem sim, Tá, beleza. tem assim, eles sobem no pódio, ficam afastados, só que é como se ele mesmo pegasse a medalha dele, o troféu dele, né, e bater um assistente apenas da organização do evento lá com luva e máscara e com álcool também. E ele só pode tirar a máscara para tirar a foto e acabou. Tá, mas Beleza. isso aí é mais pro final, beleza? Beleza. Desculpa, é porque você falou em premiação, aí eu lembrei do webinário, mas tranquilo, Não, obrigado. tranquilo. Beleza, vamos lá. É isso aí. Bom, deixa eu ver o que mais. Aí tem aqui, bom, o organizador do evento também, tanto o organizador do evento quanto os diretores aí, os donos de assessorias esportivas, eles têm que oferecer luva de borracha e máscara para os seus colaboradores. Não é para os atletas, é para os colaboradores, certo?
Bom, outra coisa aqui também, toalhas descartáveis de papel ao invés de toalhas reutilizadas, tá? Então, assim, vai ter que dar uma enxugada aí nas assessorias esportivas. Em vez de usar aquelas toalhas que um enxuga a mão, outro vai, tal, só toalha de papel. Bom, como eu falei, não vou ficar lendo tudo isso aqui não, então vou só lendo de forma topicada, tá? Quarto item aqui, ó, comunicação e consciência de risco. Tem que fazer muita campanha, tanto nas mídias sociais, no site, no WhatsApp, antes do evento, comunicando com o procedimento como é o evento, durante o evento também, tá? E também dentro das tendas de assessoria, ou seja, as assessorias esportivas, elas precisam fazer uma campanha, tá? De conscientização e comunicação sobre os riscos e os procedimentos. Alguns shoppings, sempre eu estou voltando aqui à ideia do shopping, né? Não sei se você viram que no shopping, quando você vai entrar, agora tem uma placa na frente explicando a orientação, os protocolos daquela loja. Não sei se vocês já viram isso, ouviram falar. A mesma coisa que a gente está sugerindo aqui, chegou na tenda das assessorias esportivas, tem lá muito claramente os protocolos. Ó, você só pode isso, fazer isso, aquilo, outro. Tem que estar todo mundo muito bem orquestrado, tá? Porque se a gente não fizer isso, não adianta ter o protocolo e chegar na hora a cada um fazer de um jeito. E aí realmente não vai funcionar. Porque se cada um fizer de um jeito, alguém pode estar fiscalizando. Ou seja, o protocolo que está sendo feito vai ser um documento para a prefeitura local também fiscalizar. Então, se você tem um protocolo e não comunica, se estiver fazendo errado, você pode ter algum tipo de penalização. Tá? Então, a comunicação e consciência dos riscos é muito importante. Então, você vai ter que realmente fazer isso de forma digital antes e constantemente, e no local tem que estar muito visível. E as pessoas todas têm que entender o protocolo completo. Não pode só saber alguma parte. Tá bom? Bom, o quinto item aqui é conduta dos atletas e colaboradores. Isso serve tanto para a competição quanto para as assessorias. Eles têm que manter o distanciamento, né? São as regras básicas. Tem que ter os distanciamentos, tem que usar luva e, em alguns casos, luva e máscara, e na maioria só máscara, tá? Não é ficar compartilhando objetos. Cada um tem que levar sua água. Vai diminuir a questão de distribuição de alimentos quando for provas curtas, tá? Sprint olímpico, sugere-se que evite-se ter alimentos, deve ter apenas a hidratação, tá? Justamente para não ficar tendo que manipular, tá bom? Agora, quando for eventos com provas com maior distância e maior tempo, aí sim vai ter que ter uma alimentação, porém embalada de forma individualmente e disposta em uma mesa separada de forma com distanciamento, de modo que o atleta possa pegar e não encostar em nada, tá? É tudo baseado no distanciamento praticamente, na higiene e no distanciamento, tá? Sobre o sexto item, quem quiser parar, interromper e comentar, fique à vontade, tá bom? Eu estou aqui seguindo de forma, só lendo o tópico e passando um resumo. Locais e instalações, tá? No caso, assim, de um evento ou de uma assessoria, como eu acabei de dizer, você tem que ter toda a orientação desde o início até o fim do evento, tem que estar tudo muito bem comunicado. As tendas têm que estar afastadas, caso tenha mais de uma tenda, né? E a tenda não vai ser mais um ponto de apoio, de abrigo para as pessoas, vai ser um ponto de apoio. Ou seja, eu estou treinando, vou na hora de conversar, resenha, não vou ficar debaixo da tenda conversando com ninguém. Eu tenho que ir lá, pegar alguma coisa na tenda e sair. E não ter aglomeração nas tendas, tanto nas competições quanto no treinamento. O sétimo item, que seriam atividades sociais. Os jantares de massas, reuniões, entrevistas e tudo mais. Isso tem que ser muito bem avaliado para ver se vai ser permitido na cidade, de acordo com as orientações locais de saúde, né, daquela respectiva cidade ou não. Mas deve se evitar. A tendência é que se evite realmente nesse momento, tem que se evitar.
Uma coisa lembrando, esse protocolo não é um protocolo que ele é uma coisa definitiva. Ele vai ser modificado com o tempo, tá? E ele também não foi dividido em fases. A fase dele é, assim que a prefeitura autorizar a prática de atividades físicas ao ar livre, você já pode utilizar ele. Utilizando esse protocolo, você já vai estar seguro. Esse aqui é o conceito, tá? Alguns outros protocolos ainda vêm mais sofisticados, que ainda determinam a fase 1, fase 2, fase 3. A gente não fez isso por enquanto, porque com esse protocolo, a gente já quer garantir que a pessoa possa utilizar, independente, assim, se for fase 2, 3, 4 ou 5. Não tem problema nenhum, tá? E como é que é feita essa questão, assim, só por questão de curiosidade, não sei se você sabe como é feita essa questão da divisão das fases, né? Você já deve ter ouvido falar bastante, né? Oh, liberou a fase 1, 2 e 3. Alguém faz ideia como é que é feito isso? Bom, ninguém faz ideia. Assim, ó, existe... Não. A Oi, pode questão, falar. eu sei mais ou menos a questão de fase. Eu tive conversando ontem com uma pessoa aqui do governo do estado. Ele estava me explicando, por exemplo, o governo do estado daqui, ele implantou o protocolo dele em liberar em 4 fases, sendo que já foi liberada a fase 1. Para passar na fase 2, existe um percentual, um indicador. Isso. Se esse indicador atingir a meta, ele libera a fase 2. Se não atingir a meta, vai tomar uma decisão. Qual é a decisão, por exemplo? Vai postergar por mais X dias para ver se essa fase 1 vai conseguir atingir o indicador. Se até essa data limite não atingir o indicador, volta para a estaca zero. E assim sucessivamente para as demais etapas. Perfeito, perfeito. É exatamente essa aí, tá? E assim, para você, como você falou de indicadores, foi compartilhado aí com os estados, as autoridades, as entidades públicas e privadas também. É como se fosse um algoritmo, né? Um passo a passo. Oh, sua cidade tem isso, tem tantos por cento leito disponível, tantas mortes, tantas infecções por dia. Aí você coloca esses dados, aí o sisteminha lá vai te dizer, ó, sua perspectiva é essa, assim, assado. Ou seja, é muito interessante, tem muita ferramenta, muita coisa legal. As pessoas não estão fazendo assim na cabeça de qualquer jeito, não. Está muito organizado, tá? Então é isso que eu queria chamar a atenção. Muito organizado. Agora, como o Alexandre falou, tem que seguir, tem que atingir a meta, senão volta a estaca zero. Então, o que é que eu estou querendo chamar a atenção? Tá vendo como é importante fazer a comunicação do protocolo e fazer com que siga o protocolo? Porque vai que libera, a gente está ali fazendo as coisas, né, baseado naquele protocolo, e aí começa a aumentar o número de infectados. E aí, o que é que vai acontecer? Acabou o protocolo, volta como estava antes, fecha tudo de novo. Então, assim, é um trabalho coletivo. Tem que ter essa conscientização, não tem jeito. Se a gente não realmente pensar de forma coletiva e nos ajudarmos, a gente não vai conseguir. Então, a gente vai conquistar um passo de cada vez, tá bom? Então, e tudo isso vai ser monitorado. Voltando aqui, né? Falei das atividades sociais. Tem o 8, a questão do pessoal, né? Como falei, queria dizer o seguinte, vai começar a se evitar a ter reuniões de pessoas, vai se evitar ter congresso técnico, a tendência é que os congressos técnicos sejam todos virtuais, toda passagem de orientação para os alunos, atletas, seja lá o que for, virtual, tá? Inclusive a própria CBTRI já está pensando em fazer um curso de triatlo virtual, pelo menos o nível 1, tá? Cursos de árbitro virtual também, congresso técnico, a gente aqui na Bahia já fizemos um congresso técnico virtual. Enfim, a tendência é assim, o mínimo de contato possível. Então, todos nós vamos ter que nos adaptarmos, né, a toda a comunicação. O que puder ser virtual, vai ter que ser virtual. Beleza? Bom, além dos atletas e treinadores, os espectadores também vão ter que seguir algumas condutas. Por exemplo, você vai numa prova, você vê um monte de gente ali reunida em determinado local. A organização da prova vai ter que evitar isso. Como?
tentar conduzir as pessoas para outros locais. Tentar, ó, gente, já tem muita gente aqui, vamos para outro lugar. Oferecer outros locais para poder assistir a prova. Então, assim, eles também vão ter que estar com máscara. Então, a gente vai ter que fazer uma campanha também com quem estiver assistindo. Evitar com que as pessoas fiquem transitando, assim, cruzando umas com as outras em direções opostas, né? Criar formas das pessoas passarem e não voltarem pelo aquele mesmo local, tipo não fazer um caminho que a pessoa, tipo um corredor, fique indo e voltando, tá bom? Essa é a questão dos fluxos, o item 9. Falta um pouquinho, viu, gente? Só são mais uns 3 itens desse aqui, praticamente. Serviços de mídia. Os fotógrafos também, mesma coisa, né? É como se fosse uma regra que a gente aplica para todo mundo. Eu só estou aqui basicamente repetindo. Assessoria de imprensa, fotógrafos também não vão ficar mais juntos, vão ter que dar um distanciamento, tá? Das pessoas e entre eles mesmos, tá? Tópico 11, serviço dos técnicos oficiais. E as equipes, quem tem equipe de 2, 3, 4 professores ou treinadores, quem tem equipes grandes, vai ter que evitar, vai ter que ser um só. Não dá para ir todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vai começar a diminuir tanto a organização dos eventos, dos campeonatos de triatlon, vai se enxugar o máximo possível a equipe, assim como também nas assessorias, vai tentar enxugar o máximo possível, tá bom? Porque realmente sempre tentamos evitar aglomeração e exposição. Serviço aos atletas. Temos aí a questão dos treinamentos, tá? Que está sugerindo que possa ser realizada na sessão em piscina, rio, praia, desde que esteja autorizado pelas entidades públicas. Se estiver autorizado, pode fazer, né? Dentro da piscina, existem estudos que na piscina, dentro da piscina você não... É difícil você pegar transmitir alguma coisa. É difícil, mas não é impossível, tá? Depende muito. Se tiver no arraio um bocado de gente, aí vai facilitar. Porque tem a questão do cloro, mas tem a questão do ozônio também. O problema da piscina não é o cloro nem o ozônio da água. O problema é fora, na hora que você bota a mão na borda, na hora que você pega na maçaneta, na hora que você bebe água no bebedouro, na hora que você abre a porta. Então, todas essas questões aí realmente tem que ser vistas. Então, assim, o pessoal de natação, né, deve estar criando um protocolo para isso. Tá? Isso foi a informação que eu estou trazendo para vocês. Mas se tiver liberado piscina, tá? Então não tem problema nenhum. Sobre serviços de atletas também. Congresso técnico e orientações de treinamento, os briefings vão ser através de reuniões virtuais, como essa que nós estamos tendo aqui. Distribuição de kit do atleta, distribuição de camisa para aluno de triatlo, distribuição de qualquer coisa. Vai ter o protocolo da seguinte forma: quem vai entregar vai estar usando luva e máscara, tá? E não vai poder ter um horário, tipo, gente, vai todo mundo lá receber, não. Vai ter horário específico. Por exemplo, número de peito de 1 até tanto, você tem tal horário para buscar. Começar a dividir isso, espaçar mais a entrega dos kits e ter horários específicos para cada grupo, tá? É uma mudança que tem. O atleta tem que ir buscar o kit de máscara, tá? E pronto, basicamente isso. E dentro do kit, a pessoa, quer dizer, vai ser colocado o mínimo de coisas possíveis, justamente para evitar a manipulação às vezes você quer botar lá uma propaganda, publicidade, um item, um script, sei lá o que for, vai botar o mínimo necessário, tá? Check-in dos atletas. Os atletas vão chegar no local de prova, vão chegar todos de máscara. Ele mesmo que vai manipular a bicicleta dele. Ninguém vai... A verificação da bike vai ser visual. Ele pode ser solicitado, tipo, aperte o freio, alguma coisa assim, pegue no pneu e tal. Não vai ter mais contato da arbitragem com os equipamentos dos atletas. O atleta é responsável pelo equipamento dele, tá bom? A checagem vai ser visual. Sempre mantendo a distância, né? Isso aí a gente já está falando aqui. Em tudo que tiver vai ter que ter a distância.
E daqui a pouco a gente vai chegar como vai ser lá corrida, ciclismo, zona de transição. Beleza? Agora, a competição de triatlo. Basicamente, a gente já está acabando aqui. Depois desse item, vai mostrar só uns gráficos e pronto, a gente abre para perguntas. Tá? A competição de triatlo, a gente vai tentar simular aqui quais são as etapas dela. A gente já falou antes. O que é que a gente falou antes até agora? A gente falou do comportamento, falamos da conscientização, da importância do distanciamento, da higiene, tá? Falamos de algumas mudanças e agora vamos tentar falar como seria um novo normal de uma prova de triatlo. Começando pela largada, que a gente já falou do check-in, né, e tudo mais. Como seria a largada? A largada tradicional é todo mundo alinhado e as suas marcas e pronto. Só que aí agora a ideia é fazer o quê? É separar isso, é fazer no formato de rolling start. Não sei se vocês conhecem isso, alguns devem conhecer. É largar aos poucos, tipo um de cada vez com a distanciamento, tipo fazendo a fila, cada um intervalo de 2 metros de cada um. E aí, tipo assim, 6 horas larga um, 6 horas e 15, 10 segundos larga o segundo, 6 horas e 15 larga o terceiro, 6 horas e 20 segundos e assim por diante. Pode-se, em vez de fazer fila de 1 em 1, pode fazer fila de 3 em 3 ou 4 em 4, a depender do tamanho do evento. Mas a ideia é que não largue todo mundo junto. Vai largar em formato rolling start. Quem fez essa largada foi o Ironman, o ano passado em São Paulo. Não sei se vocês viram isso. Alguém viu isso? Não. Tá, então beleza. O ano passado foi assim. Eles largaram num lagozinho ali da USP, só que não cabia, a entrada do lago era estreita, era tipo uma pontezinha. Então não dava para largar todo mundo. Então era largada assim, acho que 2 ou 3 de cada vez, caía na água e ia, depois ia. Uma escada rolante, vamos dizer assim. Só que a gente vai fazer isso a mesma coisa, só que com distanciamento, tá? Essa seria a largada. A zona de transição, quando a pessoa sai da natação e chega para poder pegar a bike. E quando for possível, colocar um chuveiro no meio do caminho, tá? Um chuveiro que a pessoa passe por debaixo de água, alguma coisa assim, se for possível. Se não, tudo bem, não tem problema. Como é que vai ser a nova zona de transição? Vai ter um espaçamento maior entre as bicicletas, tá? Vai ter um espaçamento maior, os atletas têm que ter um distanciamento, tanto entre as bicicletas, quanto também dos racks das bicicletas. Tudo aí aumentou a distância. Então, a área de transição vai ter que ser aumentada. Beleza? O ciclismo, deve-se evitar ainda mais o vácuo, deve ter um distanciamento aí, acho que de 4 metros, e a passagem obrigatória pela esquerda. Tá? Aí já entra também a questão de ordenamento. Porque quando você está se aproximando, é melhor que você fique no ângulo de 45 graus para você evitar que o espirro, né, aquela área de contágio, caso a pessoa espirre, alguma coisa assim, pegue em você. Então, você se colocando na esquerda em 45 graus, você já está evitando, mesmo que sua distância seja menor do que 4 metros, isso no ciclismo. Então, vamos aproveitar e criar também aqui o ordenamento. Então, vai ser proibido passar pela direita, sendo obrigatório sempre passar pela esquerda, e chegando a 4 metros antes, a pessoa já vai para a esquerda para fazer ultrapassagem. Fora isso, tem que ficar todo mundo na mesma fila, mas desde que não haja aglomeração. Tá? Esse vai ser o ciclismo. A hidratação no ciclismo para provas longas. As pessoas vão ter luva de borracha e máscara e deixar o squeeze. Para a corrida seria a água em cima da mesa. Já para a bicicleta continua ali com a mãozinha ali, só para a pessoa poder facilitar, né? Para poder não ter um acidente. Mas quem está ali na equipe tem que estar sempre lavando a mão com álcool e descartando as luvas. Agora para corrida. É bem parecido com o ciclismo. O atleta que está correndo, não pode chegar a uma distância menor que 4 metros atrás. Assim, tem que evitar, porque a gente sabe que vai ser impossível, mas ele tem que evitar. E quando atingir 4 metros, ele vai tentar
mesma coisa, criar um ângulo de 45 graus e ir para a esquerda para poder fazer a ultrapassagem. Ou então tá correndo ali, porque lembrando que menor de 4 metros, ele tem que ficar mais de forma lateral. Porque se ele ficar atrás, o espirro que a pessoa der vai imediatamente para trás. Então, se ele não puder ficar os 4 metros, que ele fique pelo menos à esquerda, na iminência de fazer uma ultrapassagem. Essa vai ser o formato da corrida. As estações de auxílio, foi como eu te falei, vamos botar a mesa e a pessoa que vai pegar a água, não é todo mundo que vai ficar entregando nem manipulando, e a água, as mesas vão ter que ser maiores para que tenha a hidratação mais afastada, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Bom, sobre isso aí eu já falei. Área de penalidades, penalty box. Não vai mais fazer com que a pessoa fique parada na área de penalty box. A pessoa está penalizado, seu número está ali, ó, você vai receber penalidade e você vai ter seu tempo, o seu tempo vai ser acrescido no final da prova, tá? Então essas são algumas mudanças que a gente está sugerindo aí, baseado no que a gente viu. A chegada da prova, a primeira coisa que vai acabar tirar, né, provisoriamente, vai ser a faixa de chegada. É um símbolo do atleta, mas imagine todo mundo pegando na faixa. Então, assim, acabou a faixa de chegada, tá? A área de chegada vai ter... o atleta também não vai poder deitar ali, ou chegar, querer deitar no chão, beijar o chão e ficar por ali, tá? Então, ele tem que se afastar. E como é que vai fazer isso? Então, geralmente na área de chegada, você tem uma tenda com hidratação, com um bocado de coisa. Você vai pegar essas tendas, vão tentar reparticionar, dividir um pouco, para que um atleta vá para uma tenda, o outro vá para outra, o outro vá para outra. Outra forma de chegar também, outra mudança na chegada, em vez de chegar por um funil, você vai ter que ter assim um espaçamento. Faz de conta assim que 2, 3 pessoas estão chegando. Ela não pode chegar uma atrás da outra pelo funil. Você vai ter que ter tipo corredores diferentes. Vão ter tipo uns 3 corredores. Então o atleta que estiver na frente chega pelo corredor da esquerda, o outro atleta que estiver logo atrás vai vir pelo corredor do meio e o outro vai vir pelo corredor da direita. E assim que ele passar na linha de chegada, o da esquerda vai pegar água ou algum suporte, suprimento na esquerda, o outro vai pegar no meio e o outro vai pegar na direita, justamente para tentar dividir, não deixar que eles fiquem muito próximos uns juntos dos outros. A medalha também, ele mesmo... já vou chegar na medalha. Bom, da chegada, acho que a mudança seria basicamente essa, tá? A entrega da medalha tem 2 opções. Ou uma pessoa entrega a medalha e ele passa direto, ou ele mesmo vai retirar a medalha em algum local, tá? Tipo assim, tá pendurado, só ele tem acesso, aí preenche, bota ali, pega, tira, aí vem alguém e repõe algumas medalhas, as medalhas separadas, tipo um painel, e aí ele vai, retira um e vai embora, e assim por diante, tá? E aí depois vem uma pessoa lá, limpa alguma coisa, tal, enfim. Não vai poder abraçar ninguém na chegada para comemorar, não vai poder ficar ali com o técnico, com essas coisas todas, tá? Reduzindo aí ainda mais o contato. Cerimônia de premiação, foi o que o Jimmy falou. Que, por exemplo, vai poder subir no pódio, mas vai subir com luva e máscara, sendo que no próprio pódio ele tem que ficar afastado, pelo menos 2 metros um do outro. Na hora de tirar a foto, pode sim tirar a máscara. O troféu, ou ele pega, nesse mesmo formato que foi a medalha, ou alguém entrega com luva e borracha e depois limpa, tá? E quando se tratar de equipes, tipo, tiver uma equipe de team relay ou então revezamento, apenas uma pessoa da equipe vai subir no pódio para ser premiado, tá? Eu sei que existe a sugestão de uma pessoa subir de cada vez, mas a gente está sugerindo que possa subir, lógico, um sobe, aí dá um espaço, o outro vai e assim por diante, vai ocupando os espaços aí no pódio e mantém o distanciamento, beleza? Então essa seria a cerimônia de premiação. Não vai poder ter aperto de mão nem abraços e ser mais, vamos dizer assim, bem mais prática. Não abrir flores, champanhe, não, vai ter que tirar tudo isso aí. As tendas, tanto de treinamento quanto
as tendas que as assessorias colocam nas provas, ou também a própria organização do evento, elas têm que ter um distanciamento uma da outra. Que geralmente a gente coloca a tenda fazendo um corredor de tenda, né? Vira uma tenda gigantona. Então a ideia é que seja separados, pelo menos 2 metros de cada uma. Tenha pelo menos uma pessoa, não pode ter ficar muita gente, tem que apenas ter aquele serviço ali e ser uma área de serviço, não uma área de abrigo, de guarda, que as pessoas fiquem lá conversando, nem nada disso. É mesmo só para ter um atendimento, tá? Gente, e aqui assim, do lado tem as referências, né? Foi feita assim pesquisas, o próprio diretrizes da ITU, tem a da Organização Mundial de Saúde, a CESAB, que no caso é o estado da Bahia, tem o do município de Salvador, tem vários outros artigos que foram lidos também, que a gente colocou aqui. Eu sei que hoje acabou de ser publicado um protocolo da CBTRI de uma forma geral dos esportes olímpicos. Eu não sei se vocês viram ou souberam disso, foi publicado tem 40 minutos antes da nossa apresentação, tá? E tem alguns protocolos por aí, tá? Só que, só para poder finalizar aqui a apresentação, eu criei um resumo. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Forma de se comunicar, ó, como esfregar as mãos. Então, isso aqui, ó, tem que ser difundido muito. Esse aqui é cada um é de uma entidade, tá? Isso aqui acho que é da Organização Mundial da Saúde. Isso aqui é outra entidade, ou seja, como descartar a luva de borracha. Você, todo passo a passo, tudo você tem que explicar de forma didática e simples para todo mundo. Aqui está explicando como usar máscara, ou seja, essas ilustrações que a gente está passando aqui, ó, vão ter que ser passadas tanto para os atletas quanto para os alunos de triatlo e as assessorias. Tem que fixar isso claramente, tem que botar na mídia social, nas redes sociais, tem que passar por e-mail, tem que estar sempre muito claro, tá? Esse aqui dá direito ao questionário pré-evento, aquilo que eu falei para vocês. Aqui pergunta o nome, cidade e tal. Aqui faz algumas perguntas, se teve febre, não teve, tal. Isso é uma coisa simples, mas que vai precisar ter isso preenchido, tá? Por fim, eu separei aqui, ó, uma coluna da esquerda como era e a coluna da direita como é a sugestão do protocolo. Então aqui, só para resumir do que a gente falou, em vez da largada ser todo mundo junto, seria uma largada separado de intervalo de tempo. A zona de transição, as bicicletas não vão ficar mais juntas, vão ficar separadas. Isso serve também para o treinamento das assessorias esportivas, tá? A competição, no caso ciclismo, não vai ficar mais junto, tem que estar um distanciamento, e se tiver menor distanciamento tem que ir para a esquerda, 45 graus. Hidratação e alimentação vai ser reduzida entre afastamentos e excluir, quando possível, alimentação. E linha de chegada, ninguém vai chegar mais junto. Tem que chegar tem mais de uma opção de linha de chegada, tipo corredores, chegando um para o outro. Gente, esse foi o documento. Na verdade, aquilo que eu apresentei para vocês tem um documento até enxuto, porque o original mesmo tem muito detalhe, muita informação, pesquisa, um bocado de coisa, tá? Então, vou parar o compartilhamento, e quem tiver dúvida, pergunta, alguma coisa assim, quiser comentar, agregar, sugerir, tá? Lembrando que o objetivo dessa reunião é apresentar um resumo de protocolos que a gente viu e conseguiu fazer o nosso. Não significa que é o definitivo. Um dos objetivos é ver aqui outras opções, caso a gente possa mudar também o protocolo, vai ser ótimo. Queremos ouvir vocês também, que vocês são profissionais da área, tá? Vocês têm, alguns aqui são treinadores, são técnicos, são atletas, são instituições, são gestores públicos, então toda a colaboração aqui vai ser muito importante. E, para fechar, essa é uma atitude, vamos dizer assim, proativa, né? Porque a gente precisa levar isso adiante, porque a saúde das pessoas também uma forma de evitar o contágio. Quando a pessoa tem uma imunidade mais alta, mais protegida, ele evita ficar doente também, tá? E também evita comorbidades. É outra forma de, caso a pessoa fique doente, ela tem um risco menor de ter uma gravidade maior. Beleza? Então,
Está aberto aqui para perguntas e comentários. Fique à vontade aí, vocês. Kleber, Maia, tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Diga, irmão. Apesar de não ser aí da turma do triatlo, né? Mas eu acho que não vai ter muita diferença, né? Isso. Eu até passei para você o protocolo, né, da TEC. Eu não sei se foi enviado para algum grupo, né? Se eles enviaram. Eu só repassei aquilo que eu te falei. E assim, no caso, em relação ao triatlo, existe assim o que você está vendo aí, alguma perspectiva de provas? Eu não falo para os amadores, né? Ou para a elite, porque para a elite você pode limitar o número ali, né? Como a Diamond League, acho que já teve uma etapa aí, que uma coisa é elite, outra coisa é você uma prova para grande público, né? Pelo menos para a corrida, eu acho que vai demorar, né? Que as provas estão todas cancelando, porque você tem prova com 20, 30 mil, né? Rio mesmo está marcado para outubro, mas eu acho que vai cancelar para o ano que vem. Porto Alegre já foi para o ano que vem, acho que está assim. Segundo semestre, acho que vai ser uma sucessão de provas aí. Aí eu queria que você... Se em relação ao triatlon tem assim, alguma perspectiva? Tem sim. Vamos lá. Essa perspectiva, primeiro, depende muito de cada cidade. Tá? Depende muito de cada cidade. O que eu posso dizer aqui da Bahia, no caso do estado da Bahia, é assim, ó, eu estaria sendo muito irresponsável se eu chegasse assim e dissesse, pô, eu acho que vai ter daqui a um mês, 2 meses. Assim, nesse momento, eu não posso realmente dizer isso. A gente não tem assim, uma perspectiva, mas o que a gente pode dizer é que as coisas estão caminhando, tá? E até essa reunião é uma prova disso. A gente está começando a realmente se reunir, o diálogo, a gente já está dialogando, porque as entidades públicas precisam ouvir, vamos dizer assim, as autoridades no assunto, tá? Então, assim, quem vai falar aqui como é que é o melhor protocolo para o triatlo? Acho que a própria Federação de Triatlo tem que estar envolvida. Então, se não houver a participação das federações, seja de triatlo, ou de atletismo, ou de academias, ou de crossfit, seja lá o que for, vai demorar, a perspectiva realmente vai ser pior, tá? Então, assim, isso aqui é tudo um bate-papo mesmo, mas que depende muito da cidade. O que eu imagino aqui para Salvador é que, na prática, todos os eventos até julho estão cancelados, tá? Já na própria CBTRI, que é a Confederação Brasileira de Triatlo, ela está com perspectiva de iniciar as provas em setembro, tá bom? E já tem provas já marcadas no mundo, ou seja, no Brasil já tem uma primeira prova de triatlo aí marcada, já vendendo ingresso, que vai ser em novembro, em Santa Catarina. Então, assim, depende muito do local, mas eu acredito que em poucos dias vamos ter um pouco de perspectivas. À medida que a gente entregar esses protocolos, forem aprovados, vai começar a ficar mais claro, que é o que está acontecendo com outras cidades. Agora, tudo depende da gente. Não adianta a gente mandar protocolo e não fazer nosso papel de seguir o protocolo. E aí, se a gente não segue, a gente não comunica. Se não comunica, não dá nada certo. Aí volta a estaca zero. Como algumas cidades que fizeram flexibilização no distanciamento estão acontecendo. Então, depende muito da união das pessoas, tá? E sobre o seu protocolo, da sua área, Maia, que você falou, ele foi entregue sim para Alan Sanches, que está vendo isso, só que ele fez uma observação, ele colocou que a corrida tinha que correr com máscara. E aí isso a gente está querendo tirar isso, dizer, ó, quando for a atividade competitiva, você está com máscara, isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Complicado. Né? Pois é. Então, assim, aí depende muito de cada local, de cada articulação. Veja se respondeu a sua pergunta. Tudo ok, obrigado. Valeu, obrigado aí pela participação. Alguém mais quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma dúvida? Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Diga. A respeito, com todo esse protocolo, não sei, minha conexão está um pouco ruim, não sei se vocês vão estar escutando. Está ouvindo bem, diga. Não ouvindo, certo. É assim, com todo esse protocolo, principalmente no distanciamento
da corrida do ciclismo, será que o número de OTs deverá ser aumentado? Porque eu vou ter que aumentar a fiscalização. Uma coisa é a corrida aos nossos olhos ali da transição e da chegada. E quando for uma corrida longa, vamos aqui dar uma sugestão que os percursos sejam encurtados. No caso, eles vão ter que dar mais voltas, respeitando ao limite da CB3, que eu acho que são até 8 voltas. Mas, no caso, teria que aumentar a fiscalização. Você concorda com isso? Alexandre, eu concordo. E, como eu falei, assim, ó, o que é que eu posso responder, quer dizer, falar no documento da ITU, como eu falei, eu até acabei não comentando aqui isso, mas sua pergunta assim, é muito pertinente e no próprio documento da ITU tem uma resposta sobre isso. Eles estão sugerindo que os percursos sejam mais longos, de forma que não comprime, o fluxo não fique muito intenso. É uma das sugestões que ele tem, que ao mesmo tempo ele tenta reduzir o pessoal, a equipe, mas no caso da fiscalização, eu acredito que tem que sim que aumentar, no caso assim, do ciclismo, porque uma coisa é você diminuir a equipe dentro da arena, onde está todo mundo ali parado. Só que se você tem essas regras de conduta, né, no caso de ângulo a 45 graus, que é muito difícil você estar no meio da competição fazer isso. Então realmente precisa ter forma de aumentar as pessoas. Inclusive, existe uma regra de etiqueta para esses árbitros na moto. Vão ter que ser obrigatoriamente com capacete aberto. Não pode ser mais capacete fechado. Tem que ser aberto e para que seja visível que esteja de máscara e luvas. Eu não sei se atendeu a resposta. Na verdade, assim, eu fiz um comentário do que eu li. Perfeito. Show. Massa, massa. Não, Assim, eu recebi também. Quando a Daunara compartilhou comigo esse curso, imediatamente eu passei para as principais assessorias de triatlon aqui da cidade. ótimo. Todos eles estão sabendo, e se eu receber o protocolo, com certeza eu também vou compartilhar. Não, perfeito, perfeito. E até voltando aqui a uma pergunta que Maia fez, porque a gente está falando de triatlo, mas é muito parecido com corrida também. Agora, assim, lógico que a quantidade é muito menor. Enquanto no triatlo aqui a gente está fazendo com 200, 300, no máximo aí 400, 500 pessoas, corrida você tem 20 mil, 5 mil pessoas. No triatlo você consegue fazer essa largada rolling start, que é aos poucos, intervalado. Agora, numa corrida, eu não sei como é que ficaria isso, porque você... Muito difícil. Pessoas, né? Eu sou da Federação de Atletismo também. Eu sou árbitro internacional de atletismo e é complicado. Corredores aqui, os daqui da localidade, eles estão assim enlouquecidos, né? As assessorias também. Como vai ser feito isso? Porque não tem como fazer várias largadas, já que eles estão competindo entre si nas categorias, né? É verdade, é verdade. Vai ser bem complicado. As provas, elas estão todas comprometidas. Assim, adiadas. A meia maratona de Fortaleza, que é uma das provas mais importantes aqui, parece que ela foi para setembro, né, Alexandre? Me confirma aí, acho que foi isso. Mas é uma perspectiva, né? É verdade. Porque é muita gente. Assim, eu queria parabenizar a ação, né? Queria parabenizar essa ação. 16 de novembro. Pronto, 16 de novembro. Em novembro nós estaremos, se houver. Exato. Parabenizar essa ação, né, da questão da criação do protocolo pela federação. É importante que as federações estejam em diálogo, né? Que isso aconteça para que a retomada ela seja segura, né? Eu queria depois que você compartilhasse o número do seu telefone, tá. Eu vou deixar aqui o meu 85, tá? Fortaleza. Vou botar aqui no bate-papo, que aí registra. 85-98794 85-8794-4868.
Eu vou compartilhar o protocolo que a gente criou, é o protocolo do projeto, né? Não é um protocolo de uma federação, é um protocolo de um projeto. A gente ainda não fechou, exatamente porque a gente está passando por várias mãos, né? Para que seja um protocolo que a gente possa apresentar à Prefeitura de Fortaleza e ter uma retomada das nossas atividades mais rápido possível. Eu dividi ela em algumas fases, né? A gente está fazendo em fases também. Eu vou até abrir aqui o WhatsApp, que eu já... A fase 1, a gente está na criação do protocolo, né? A fase 2 é a apresentação para a Prefeitura. A 3 é a revisão, porque, obviamente, vai vir também algumas situações da própria Prefeitura, né? A fase 4 é a reapresentação e aprovação, né? A fase 5 é os suprimentos que a gente está colocando dentro do processo da federação, que são as aquisições das máscaras, as máscaras de panos, de acrílico, e aí o Alexandre também pode falar sobre isso, a questão do álcool em gel, né? Você falou da toalha, acho que isso daí também precisa entrar dentro do protocolo, até de atendimento da federação. A gente tinha pensado em nós trabalhamos em areninhas, né, que são espaços de esporte, disponibilizar o sabão, já que lá já tem a água, tem um equipamento que tem a água, tem uns banheiros e tudo mais, a gente também estava pensando nisso. E aí a 7ª fase é o retorno seguro das nossas atividades, que até a dona Fátima, falei com ela hoje no telefone, disse que ia participar desse congresso, né, desse bate-papo. E ela me disse que tinha uma reunião também, a gente tinha uma reunião com a prefeitura essa semana, que tinha uma previsão já aí boa de retorno das nossas atividades, né? A área que a gente atua, assim, a gente tem 18 modalidades dentro do projeto. Vai ser muito complicado para as lutas, mas para o atletismo, para o futebol, né? Algumas a gente vai conseguir retomar com uma segurança melhor, mas as lutas que tem um contato, né, vai ser mais complicado. A gente está esperando também esses protocolos das federações de lutas. Mas, assim, queria partilhar com você que essa semana, quando tiver tudo pronto, você me dá um oi, eu passo o protocolo para você dar uma olhada, porque pode ser aplicado também nas assessorias, porque o teu protocolo fala de eventos, né? E, de repente, as pessoas estão precisando de protocolos para as assessorias e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma fase de uma mão ajudar a outra, né? Essa questão das parcerias, e a gente não vai poder ficar o resto da nossa vida no meio virtual, a gente vai ter que fazer o presencial. As ações, elas têm que voltar, a economia tem que voltar, porque, enfim, a gente vai ter que retomar, não dá para ficar em casa o resto da vida, né? E a gente tem que retomar. Então, eu acho que isso daí é uma fase muito importante, essas parcerias, essas participações, essa troca de informações. Então, essa semana eu ainda passo para ti. Ótimo. A gente está dando uma revisadinha, eu tô até com ele aqui, mas tem muita coisa ainda para complementar, então queria passar realmente quando tivesse algo já concebido, né? Tá certo? Foi ótimo suas colocações, né? Vai ser muito bom de poder compartilhar, né? Conhecimento, informações. A ideia é um ajudar o outro. Como você falou, o protocolo ele está muito voltado para eventos, porém a gente tentou. Por que está para eventos? Porque a maior parte das nossas referências foi de competição. Isso. Só que a gente tentou adaptar ele também. Então, ele está indo como um documento para a prefeitura e para o governo, falando de atividade de triatlo. Isso envolve assessorias e os eventos. A gente está tentando, e junto com as assessorias de triatlo, tem as assessorias de corrida. Inclusive, Carlos Maia, que está aqui, Renato Maia, que é um diretor técnico aí, atleta e diretor técnico de assessoria exclusivamente de corrida. Então, a gente convidou aqui as assessorias de corrida, de triatlo, né? E para poder participar, poucas tiveram a adesão aí, mas não tem problema, aos pouquinhos, você vai catequizando, aí vai vendo. E é isso, a ideia é pegar esse conteúdo aqui da reunião que está sendo gravado, compartilhar, quem sabe outras pessoas vão, né? E a gente também vai compartilhar o protocolo com vocês, né? Para vocês baixarem. E não sei se eu comentei que no próprio site da federação a gente criou um endereço
que é febatre.com.br/protocolo, que a gente vai deixar todas as novidades ali relacionadas às ações de combate ao Covid e mitigação da expansão aí de contágio. Então, assim, sempre vai ter a versão 1.0, depois a versão 1.2, 2.3, sempre vai estar atualizando, não tem jeito, beleza? Então é isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Kleber, tá me ouvindo? Diga, Renatão, diga. Leonara também aí que falou sobre isso. Não sei se vocês viram, né, que os principais, já que você falou disso aí, os principais organizadores de prova do país, né, a Iguana e outras empresas, eles tem uma associação, né? E no dia teve uma reunião, um chat, eu dei uma olhada no YouTube, sobre essa questão do protocolo, eles falaram, né, isso aí que você falou, sobre a largada em onda, sobre o pós-prova, né, não entregar um kit com álcool em gel, algumas coisas para higienização, né, de não ter área para tenda, entendeu? Área de dispersão, a entrega de kit, isso aí que você falou de ser individualizado até entregar em casa, entendeu? Só que assim, você pega uma prova com 30 mil pessoas, como você falou, 20 mil, mesmo você largar em onda, é complicado, né? Diferente do triatlon, que você faz uma prova com uma quantidade menor de pessoas, né? Mas assim, existe já uma associação que criou todo um protocolo para o retorno das provas, né? Que bom. E aí o que está tendo é as provas sendo canceladas e muita prova virtual, né? E amanhã mesmo tem a Conrads, que são 30 mil pessoas, eu acho, inscritas, e arrecadaram 1 milhão de dólares. Caramba, velho. No virtual? E cada um tem aluno meu que vai correr no interior, 21 km. Eles botaram distâncias menores, né? Porque a prova é de 86 a 90, né? Eita. De Durban até Pittsburgh e no outro ano ao contrário. Mas assim, para aumentar a adesão, Claro. eles colocaram assim, distâncias menores. E Não, aí conseguiram, né? Um sucesso assim relativo. Disseram que uma parte do dinheiro ia doar para os atletas lá da África. que massa, velho. Mas, enfim. Mas é mudança de mercado, né? Assim, isso é bom porque aí, pelo menos as assessorias precisam continuar, né? Mesmo que sejam provas virtuais, os Exato. atletas têm que continuar recebendo seus treinamentos. Eu acho que vai continuar, vai ter mais provas virtuais. Inclusive, o próprio, não sei se todos vocês aqui sabem, mas a própria federação, a gente está fazendo uma prova virtual. Não sei se vocês estão acompanhando, ouviram falar. Mas a gente fez aqui a primeira prova virtual de triatlo completa, que inclusive tem natação também, e está muito animado. A gente sabe que é um jogo, não é uma prova que vale pelo ranking, mas assim é mais para realmente motivar as pessoas, né? Para que não desistam do esporte, porque no momento desse que a pessoa está confinada em casa, mudando seus hábitos radicalmente, saindo do trabalho, indo para casa, a casa não deu tempo de adaptar um home office e adaptar os costumes das pessoas, tanto do profissional quanto dos seus entes queridos, sua família. Então, está todo mundo se adaptando de vez. Isso gera um estresse muito grande. E aí a gente criou essa prova virtual justamente para dar uma desopilada aí na cabeça da galera, do pessoal. E vou lhe dizer, está um sucesso, que eu tenho recebido aqui de gente que está fazendo natação na varanda, e aí bota touca, bota óculos, tá animadíssimo hoje. Massa. Tá muito legal, véio, muito legal. E aí recebe a medalha em casa, recebe a camisa em casa, número de peito, todo mundo animado, tem torcida. Aí a gente criou grupos de WhatsApp para discutir como é que vai fazer a contagem. Aí a pessoa nada com a corda amarrada, tipo nadando a piscina é pequena, né? Então tem que nadar amarrado. Assim, tá muito interessante. Essas descobertas, né? Eu acho que um dos legados que a gente vai ter aí, depois disso tudo, é que, pelo menos assim, algumas pessoas, eu espero que muitas delas, a maioria, que comece a ter um novo olhar para as coisas. Tipo, eu vou sair na rua, tô quase 3, 4 meses sem sair. Quando eu sair agora, acho que ele vai valorizar mais, não vai jogar o papel no chão. Pô, vou cuidar da rua, pô, a rua é tão importante para mim. Vai cuidar das praças, vai cuidar das relações pessoais, porque vai ver, é muito importante isso. Então a gente vai ver
uma ressignificação das coisas da vida, né? A pessoa vai sair na rua, vai correr, vai sentir o cheiro da padaria, vai dizer, eita, que pãozinho gostoso, que legal, há um tempo que eu não sinto isso. Então, assim, eu acredito muito que muitas pessoas vão se transformar nesse aspecto, né? Em contato com a natureza, as relações sociais, vão também vão entender que vão começar a ter que se adaptar também, é um processo de adaptação. Quem não se adaptou hoje, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, vai se extinguir. Então, muitas pessoas têm que se virar agora. Não tem mais desculpa de não treinar que não tem lugar. Você vai treinar em casa, um exemplo, né? Ah, não tenho praia, vai treinar na varanda. Não posso correr, vai correr dentro de casa. Teve gente que fez 21 quilômetros numa corrida estacionária. Eu falei, rapaz, não é possível uma coisa dessa. Mas, enfim, a galera tá se virando. Imagina ser 21 quilômetros parado dentro de 1 metro quadrado. Eu falei, realmente, o máximo que eu fiz foi correr na garagem. Adorei. Eu corri, acho que 8 quilômetros dentro da garagem, dando volta assim, uns círculos. É um negócio diferente, mas tudo a gente na vida se adapta, né? E, gente, assim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém quer... São adaptações, né, à realidade. Na verdade, eu tinha acabado de treinar para entrar na reunião. É verdade. A gente está participando de uma Copa virtual de futsal. Aí também. Filho, é voto. Olha, ele sai mobilizando meia-noite aqui o povo para votar, porque até 8 da manhã, passando as fases e tudo mais. Hoje já teve confusão, porque eles fizeram sorteio. E a gente não foi numa live, foi numa reunião fechada. Ah, não, pode não. E assim a gente vai se virando, né? Se adaptando. Teve uma corrida, a Federação de Atletismo fez uma corrida virtual para arrecadar fundos para os projetos, né? Foi bem bacana também. Legal, isso aí. E a gente acabou conhecendo vocês aqui também, né? Já trocou um contato, ou seja, todas essas coisas a gente vai trazer coisas boas pra gente, não tenha dúvida. Com certeza. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Tudo ok? Acho que alguém queria comentar, enfim. Então, gente, queria agradecer eu tenho só mais um parênteses aqui. Ali na chegada, geralmente a gente utilizava bastante grade e tinha as tendas das assessorias. Qual vai ser a tentativa agora? Que grade é metal. Tá. As assessorias vão ser orientadas a ficarem afastadas da zona de chegada e as tendas das assessorias vão servir apenas para um suporte, vamos dizer assim, técnico. Não vai ser um abrigo. E ainda precisa ter um distanciamento. Então, a ideia é diminuir mesmo. De todo jeito. E diminuir áreas de contato, áreas de aproximação. Essa aqui é a ideia, né? Assim, a gente tem um documento, sugere isso, e aí vai tentando seguir tipo um layout, né? De estrutura. Pelo menos nesse primeiro momento seria assim. Beleza? Respondido aí, Alexandre? Respondido a tenda. E as grades que a gente utiliza? Não, a grade para separar tem que continuar, porque é um caminho que as pessoas vão passarem para pegar a água no pós-chegada. Só que você vai separar em corredores, por exemplo. Antes era um corredor apenas para todo mundo chegar. Só que aí agora você vai aumentar a área de chegada, ou a boca, vamos dizer assim, da chegada, tá? E botar uns 3 corredores. 3 espaços, né? 3 canaletas, vamos dizer assim. Aí, quem estiver chegando, um pega um da esquerda, o outro pega do meio, o outro pega da direita. E depois que passar, em vez de todo mundo para o mesmo local, não, ele vai ter áreas diferentes. Quem vem da esquerda vai pegar água, alguma coisa na área da esquerda. Quem vem do meio vai pegar uma área logo na frente do meio, a 20 metros de distância. E quem vai chegar pela direita vai pegar as coisas, ou seja, como se você tivesse multiplicado por 3 alguma estrutura sua dentro da área de chegada, só que você multiplicou a quantidade e diminuiu a área, diminuiu o tamanho de cada unidade dessa, justamente para você separar as pessoas. Mas as grades tem que ter, não tem jeito, porque você tem que proteger as coisas. A Dalmara pode explicar, pode falar melhor. Mas nas corridas de rua, tem a chegada grande, aí tem uma boquinha, aí abre. Quando
tem vários canais. Nesses canais tem hidratação, tem isotônico, tem a fruta e tem a medalha. Ele passa e vai embora e vai ser feliz. Então, no triatlon, vai ser mais ou menos nessa ideia, sendo que ao invés de ter pessoas, a gente vai atacar de uma forma e vai ter mesa e vai ser um self-service. O que vai ter lá no máximo é uma pessoa para fiscalizar, porque a gente vai ter que agora também trabalhar a reeducação do atleta. Antigamente o atleta ele enraizava na tenda de apoio, comia por ele, por 3 pessoas e esquecia do colega. É verdade. É self-service agora, praticamente tudo aí. Ele pega a medalha dele, pega a água dele, se vira mesmo. Essa parte é bem positiva, porque assim, a quantidade de pessoas que eu teria nesse local, eu vou redistribuir em outros locais que vai demandar mais pessoas. E como a fiscalização no ciclismo, como você comentou. Só falando sobre essa questão do... Outra dúvida. Pode falar, Dai, pode falar. Só falando com relação a essa distribuição, pro atletismo vai ser bem difícil, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem muita pipoca dentro das provas, né? Diferente do triatlo. Mas na corrida de rua tem muita pipoca. E essa história da medalha self-service vai ser uma luta muito grande. É mesmo. Porque a gente, com a entrega da medalha, trocando pelo ticket da numeração, ainda tem pipoca que pega. Imagine aí no self-service. Vai ser um negócio sério para os organizadores. É raiva em cima de raiva. É verdade. Eu vou mandar as medalhas pro correio. Mas aí, Dai, a gente continuar com aquele filtro lá. 50 metros antes da chegada, a gente tem que continuar com o filtro. Agora vai ter um espaçamento maior de pessoas. Ainda passa. Sabe, Passa, né? Mas o balizamento, pelo menos na meia do ano passado, nós tivemos a parceria com a faculdade, colocamos, eu acho, 30 pessoas. Conseguimos tirar bastante gente, mas passa. Tem um cara que é sabido, pega o número do peito do ano passado, tem toda a loucura. Vem o kit, aí um fica com chip, o outro com a camisa, o outro com o número do peito. São 3 pessoas, na verdade é uma só. Eles inventam tudo eles inventam. Ele compra o kit, aí um fica com a pasta, aí quando chega lá na chegada ele faz assim, ó. Eu esqueci meu número no carro, vim só com a camisa. O chip tá aqui, não sei o que. Cheio de coisa, cheio de marmota. Foi uma corrida de São Paulo que teve uma assessoria esportiva que xerocou, não sei, multiplicou não sei quantos o número de... Cada história que é brincadeira, mas é isso mesmo, corredor. São Silvestre, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma São Silvestre em 2018. Caramba, o filtro deles funciona. Sai de... É incontável, sai de 200, 300 pessoas ao mesmo tempo. Mas as pessoas são mais conscientes também da São Silvestre. Eles não são tão cara de pau. Na verdade... Uma vez eu fui fazer uma corrida aqui, a corrida chamava-se Contra a Corrupção, era a corrida da Polícia Federal. Aí o cara chegou para mim, o organizador, até o Fernando Elpidio. Aí ele pegou e disse assim, as medalhas vão ficar na mesa, não é para entregar medalha. Eu disse, rapaz, você botou aqui medalha suficiente? Aí ele disse, não, tem as medalhas. Vai faltar. Pouquinho, vai sobrar. Rapaz, no final da prova, quase que falta. Eita. Porque passou gente, né? Pipoca que pegou. A gente conseguiu ver, mas aí ele não deixa que pegue. Aí ele, como é que eu vou fazer uma corrida contra a corrupção e as pessoas não vão poder dizer, rapaz? Só tem artista, tem muita artista aqui nesse... Mas é isso, gente. Muito obrigado, então, a todos. Vamos torcer aí, colaborar e vamos juntos, viu? Logo nós estamos nos encontrando. Já fui a meia maratona de Fortaleza, adorei.
Renato Maia aí já foi meu treinador, meu primeiro treinador aí de esportes, é um cara fantástico e adorei conhecer vocês. E vamos juntos, contem comigo. Valeu. Valeu, tchau, 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 gente. tchau. Pronto, Obrigado. o meu contato ficou aí, tá? Beleza, o meu também. Eu já dei um print aqui. Pronto. Valeu. Fala comigo no Zap. Caso tenha interesse de projeto social, a gente troca uma ideia, entendeu? Oh, tenho sim. Eu tenho algumas ideias de projeto social. Aí na Bahia, talvez você conheça o Beto da Tia Sônia, que é um integrante cooperativo, muito gente boa, adoro o Ceará, ele é um ícone. Eu estive presente na reunião da CBTRI. Oh, que legal. Na reunião da aprovação do balanço. Oh, que ótimo. Pronto, eu estive presente, conversei muito com um rapaz aqui, que eu não sei o nome dele, não lembro mais. Que é o diretor técnico da CBTRI. Armando ou Virgílio? Virgílio Castilho. Isso, sei, conheço também. Maravilha. Estamos em casa. Mas assim, veja aí, se tiver interesse. O Ernesto é daí também, né? O presidente. Isso, da Bahia, exatamente. Super acessível, cara comunicativo, muito gente boa. Tomei uma cerveja com ele já aqui no Cumbuco, no evento que teve aqui brasileiro. Maravilha. Então é isso aí. Mas assim, pega o meu contato aí, vamos se falando e quando der na hora terminar o protocolo, eu vou olhar agora o protocolo da CBTRI e já vou conversar também com a Dona Fátima e com a diretoria técnica para a gente começar a rabiscar o nosso protocolo também para apresentar. Perfeito. Muito provavelmente que os nossos eventos, Dona Fátima tinha comentado de cancelar todos, mas eu vou tentar o Cabo da Peste, que é um evento que já é um evento típico. Sim. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu vou tentar com ela o Cabo da Peste e tem vários edital aqui. Um patrocínio do governo do estado. Eu vou tentar fazer um duatlon aquático, fazer ali alguma coisa para o pessoal também não ficar tão desassistido, porque tá muito complicado. Tá muito complicado aqui tanto para a assessoria quanto para atleta amador que não tem assessoria. Porque as grandes assessorias aqui, a assessoria que tem dinheiro, o pessoal está apostando direto competição nos E-Swift. Mas nem todo mundo tem acesso a essa plataforma, equipamento de alto custo. Não tem como. É verdade. Então a própria federação também ela não pode ficar omissa diante dessa situação. Então, parabenizo a sua atitude, dando o pontapé inicial. Se as federações fizeram alguma live, eu tenho conhecimento, vou até ficar mais atento a isso, mas é importante e vou conversar com a Dalnara para ver se a gente consegue formatar alguma coisa pelo Ceará e a posteriori a gente vai estar lançando também uma live, mais ou menos nesse formato. Maravilha, vou assistir. Estou acompanhando vocês aqui na FETRIES, tanto do principal quanto de projetos. Eu gosto muito aí, viu? Parabéns aí também. O FETRIES Projetos, o Instagram FETRIES Projetos, é exclusivo dos projetos e muito movimentado. O FETRIES puro é do triatlon, tem alguma coisa pingada de projeto, mas o FETRIES Projetos é o principal. Perfeito. É o quente. Né? Maravilha. Pois, cara, muito prazer aí, irmão. A gente vai se falando. Valeu, pode falar Alexandre. comigo no Zap. Tá bom, conte comigo. Abraço, cara. Aí, outro grande. Tchau. Falou. Massa, tchau.